Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindos. Mais uma live. Hoje a gente vai estar falando sobre Fibonacci, a retração. A gente vai comentar um pouquinho sobre o Coins para vocês. Então a gente vai começar explicando como que a gente opera, como que a gente faz essa operação usando o Fibonacci. E no final, vocês podem ir anotando aí as perguntas de vocês, que a gente vai abrir para todas as perguntas que vocês tiverem, a gente tentar responder aqui, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá, a gente vai começar explicando no gráfico do BTC, da Bitstamp, tá? Daí tem muita gente que pergunta, tipo, a gente só usa o Fibonacci para entrada no 3 minutos? Não. A gente usa o Fibonacci para tudo. Então eu vou dar um exemplo aqui da retração de Fibonacci do ciclo inteiro, por exemplo, no gráfico semanal, estou no Wiki aqui. Então a gente vai começar por ele. Então vocês vão ver que pelo histórico do BTC, a gente sabe que o Bitcoin, no ciclo dele de alta, né, que a gente teve aqui desde dezembro de 2018, né, depois aqui em março a gente teve e daí teve uma alta expressiva, e a gente sabe que quando faz um topo, né, um fundo e um topo, quando o ciclo acaba, a gente sabe que tem uma retração muito grande, né? O BTC geralmente retrai por volta de 90%, 84%. Ele já fez uma retração aí de quase 80% do ciclo todo. Então a gente sabe que se a gente for seguir os ciclos anteriores, a gente está perto de um final de ciclo, tá? Então, por exemplo, né, a gente vai puxar aqui o Fibonacci, a gente pega aqui. Então, vamos primeiro fazer o seguinte, a gente sabe que o final do ciclo aqui de 2017 foi aqui, no início de 2018, final de 2018, na janeiro de 2019 acabou o ciclo de baixa, e a gente tem um fundo bem claro aqui e um topo bem claro aqui. A gente tem tem um outro fundo aqui, só que esse aqui é mais alto que esse, né? Esse topo aqui é mais alto que esse. Então a gente tem um fundo de topo. E como que a gente faz a Fibonacci, né? A gente pega a ferramenta aqui, Fib de Retracement, a retração de Fibonacci, sempre da esquerda do gráfico para a direita. Então é uma outra dúvida que o pessoal às vezes traça ao contrário e tal. Mas é sempre da esquerda para a direita. Então a gente quer saber, imagina aqui, né? A gente sabe que tem esse topo aqui do BTC e tem esse fundo. Então imagina que a gente está aqui no mês de abril, a gente poderia falar, parece que o ciclo de alta acabou. Se acabou, até onde o preço vai? A gente quer saber até onde vai a queda, entende? Então a gente tem um fundo e um topo. Então até onde o preço vai? A gente sabe que quando termina o ciclo, ele retrai 80%, mais ou menos, né? Então a gente pega a ferramenta aqui, vem do fundo até o topo. Ok? Então a gente tem um preço aqui do fundo por volta dos 3.100 e o topo aqui por volta dos 68.000. Depende da corretora, né? Na Bitstamp foi 68.600. Então a gente põe para andar o gráfico, você vai ver que a gente teve uma correção aí, né? A gente já sabe que o preço está aqui perto dos 15.000, né? Mas a gente já tem uma correção aí de mais ou menos, deixa o gráfico descer, de 83% mais ou menos, né? Foi quase isso. Chegou nos 15.500, né? E hoje a gente está aí, nesse preço atual, né? Então a gente sabe que o BTC sempre, né, no final de ciclo, volta perto desse valor de FIBO aqui. Então a gente traça o Fibonacci e sabe que ele, no final do ciclo de baixa, geralmente vem até a FIBO 0,83, 0,786.
Então, a gente sabe que a fibo, nesse caso de um ciclo inteiro, a gente sabe, a gente quer ver o movimento do BTC até essa região. Aqui, por exemplo, outro ciclo de alta que a gente teve aqui. A gente tem um fundo bem claro aqui e um topo bem claro aqui. Certo? Então, a mesma situação. Se a gente for ver, a gente vai puxar a fibo daqui para cá, do fundo do lado esquerdo até o topo, a gente vai ver que o BTC veio na fibo de 83 aqui, 83% de queda, um pouquinho mais, né? 84% mais ou menos. 84% de queda. Então, a gente sabe que os ciclos são sempre assim. Então, esse aqui foi o segundo ciclo, esse aqui é o terceiro. E se a gente for no primeiro ciclo, no segundo ciclo, né? Porque na Bitstamp só tem o segundo ciclo, né? Em diante. Então, a gente vai traçar aqui de novo. Ó. Fundo, topo. Olha lá, o cara foi até 83, deu uma beliscada lá para baixo, perto de 88% de queda, e voltou a subir. Então, a Fibonacci, né, respondendo a pergunta de muitos aí, serve para qualquer tempo gráfico. Não importa se você está no 3 minutos, é para fazer as entradas com mais assertividade. E com um risco-retorno melhor, né? Para isso que a gente entra no 3 minutos, mas a gente pode ver em vários tempos gráficos. Então, a gente vai ver agora nos tempos menores. Ok? Então, vamos aqui voltar num diário. Não, a gente está no diário. Vamos para o preço. Esse range é o range anterior, né? Ficou tipo 6 meses. E agora a gente está nesse rangezinho aqui, menor. E a gente não sabia para onde esse topo aqui, a gente não sabia que ele ia acontecer, né? Então, imagina que a gente não teria esse topo ainda. A gente tem um topo aqui e um fundo aqui. Então, a gente podia pensar até onde o preço vai. Geralmente, ele vai numa retração de 0,618. Então, a gente pega aqui, ó, da esquerda para o fundo, na direita. Esquerda para a direita. Nesse caso, a gente quer saber a retração da queda, né? Então, teve uma queda forte aqui. E a gente queria prever, mais ou menos, até onde o preço poderia voltar. Então, nesse caso, a gente quer saber a retração da queda, a retração de alta. Então, a gente pega o Fibonacci daqui do topo até o fundo formado, ok? E a gente imagina que o preço vem entre 0,5 e 0,66, 0,618. Vamos lá, deixa andar, a gente já sabe até onde foi, né? Mas era a nossa previsão aqui, a gente entrou em short em algumas moedas e chegou perto do 0,5, não foi exato, na Bitstamp, mas na Binance ele chegou muito perto desse valor aqui de Fibonacci. Então agora, né, a gente tem a retração que aconteceu perto da 0,5 e a gente formou um outro fundo aqui, certo? Então agora a gente esquece essa Fibonacci, ele já veio aqui, já captou a liquidez aqui desse topinho. Para essa daqui. E agora a gente quer saber, né, se o movimento vai continuar para cima, que é possível. Né? A gente pode até acreditar no movimento que pode acontecer para cima para depois cair de novo. Então a gente pode ir num gráfico de 4 horas. Né? Então a gente tem esse fundo aqui formado. Vou diminuir esse ciclo aqui. Então o que a gente. Aqui era a Fibo 0,5. Então a gente sabe que tem um topo aqui, bem claro. E tem até agora um fundo local aqui, bem claro. Né, num gráfico de 4 horas para a gente ter uma precisão maior. Então, o que a gente pode fazer? A gente pega a Fibonacci, vem do topo ao fundo, salta o topo ao fundo, e daí a gente imagina que o BTC pode vir entre 0,5
e 618. Então, o que a gente faz? A gente pegou a Fibonacci, vou fazer de novo, ó, do topo ao fundo, da esquerda para a direita. O gráfico sempre anda para a direita. Então, da direita para a esquerda, a gente pega a Fibonacci, identificou o topo, identificou o fundo. Tenta deixar bem exato assim. Lembrando que vocês vão puxar do topo para o fundo para saber a retração. Quando ele for, você quer saber se ele for para cima, onde ele pode chegar. Isso, exato. A gente entrou em long aqui nessa posição, né? Nosso grupo aí acabou entrando em BTC, ou eu entrei na ADA, acho que o Arthur entrou na Matic e tal. Então a maioria segue o movimento do BTC, né? Então a gente tem que sempre estar monitorando o BTC. Mesmo que você estiver operando Matic, ou ADA, ou BNB, a gente tem que estar monitorando o BTC, porque quando ele fizer um movimento forte de queda ou de alta, as moedas vão seguir. Então aqui a gente imagina que o BTC venha na 0,5 ou 668. Daí a gente começa, pelo nosso curso lá, que vocês já estão, a maioria, algumas pessoas já viram o curso incompleto, ver que as nossas, a gente fala sempre em confluência, né? Então onde que a gente pretende entrar num short? Na 0,5 exato? Não. Aqui pode ter uma falha de rompimento. Então aqui pode ter um FR, por exemplo. Então aqui é mais uma confluência que o preço pode vir aqui, pode passar um pouco por causa do movimento, né, que está todo mundo shortado. Quem entra nas posições aqui de short vão acabar pondo stop aqui nesse topo. Então, às vezes o movimento passa aqui forte, pega o stop de todo mundo e volta a cair. Então, aqui é um provável trade de short. E aqui em cima, tá vendo? Tem um outro topinho aqui. Então, coincide exatamente entre a Fibo 66 e 618. Então, essa área aqui é uma área bastante interessante para um short. Ela é bem reativa. Ela é reativa a essa área e essa. Então, deixa eu arrumar aqui. Então, saindo um pouco da Fibonacci, né? Mas aqui é uma área que talvez a gente possa ter uma reação grande do preço. O preço voltar a cair e talvez furar esse fundo aqui. A gente não sabe. Pode ser que chegue aqui e suba até a 668, a 88, 83, a gente não sabe. Mas aqui, se tiver um movimento de uma consolidação, tiver um spike assim, se a gente vê que tem no gráfico tem um spike muito forte assim, e depois outro em seguida, pode ser que tenha um movimento de queda de novo mais acentuado. Então é isso, a gente basicamente nos tempos maiores a gente quer ver, a gente começa a estudar nos tempos maiores para pensar agir nos tempos menores. Então quando o preço chegar aqui, se ele chegar, vamos voltar aqui, vamos imaginar que o preço veio fazendo ondas aqui para cima, chegou aqui. Quando chegar aqui a gente fala, opa, é a nossa sell zone. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar no gráfico de 4 horas? Não. A gente vai diminuindo o gráfico, tá? A gente diminui o gráfico, vai lá para o gráfico de 30 minutos, vê o que está acontecendo. Vocês estão vendo que a Fibonacci a gente deixou. A Fibonacci está lá, ó. A nossa marca de Fibonacci, né? A nossa ferramenta está lá. A nossa sell zone a gente deixou lá. É uma sell zone de 2% de sell zone. Então, uma sell zone bem atrativa para a gente, porque a gente quer operar no 3 minutos. Daí o preço foi lá. Imagina que a gente está lá no futuro. O futuro eu não vou conseguir ver. Não consigo arrastar. Então, imagina que chegou aqui, né? A gente está aqui, nesse pedaço aqui do gráfico. Quando o preço chegar aqui, tá? O preço chegou lá, veio lá de cima. Aqui a gente vai ver as outras confluências que a gente tem no gráfico. A gente vai ver se tem pivô diário, vai ver se tem possível FR, que a gente sabe que já tem. A gente vai ver se tem POC, a gente vai ver se tem
as outras NPs, né, os níveis de preço que interessam a gente a realizar o short. Daí, se acontece um movimento né, de consolidação aqui, faz um spike, deixa uma sombra muito grande aqui, a gente espera o movimento acontecer para baixo, no retorno a gente vai lá e shorta esse movimento. E daí põe stop bem curtinho aqui, entende? Então é isso. A nossa sobre a Fibonacci nos tempos maiores, a gente sempre tem que usar para tentar, digamos que, prever o movimento do BTC. Se acontecer, a gente vai estar lá preparado no 3 minutos para atuar. E geralmente o BTC ele segue bem essas regiões de Fibonacci, por isso que a gente gosta muito de operar ele. Ele tem um padrão já que ele segue. Exatamente. Então, a gente vê que a FIBO, a gente adaptou a FIBO aqui nessa 618, 66. Porque a gente tem esse movimento, sempre acontece nessas regiões aqui, e quando passa, acaba acontecendo nessa região de cima. Então, a gente tem que estar sempre atento, primeiro, para os movimentos. Né? Se a gente fica olhando só o gráfico de 3 minutos, a gente acaba não conseguindo ter uma visão macro. A gente fala visão macro, a gente fala, não, onde que a gente está no gráfico? Então, a gente tem que saber que a gente está num range, a gente tem que saber que a gente está perto de uma área de compra ou de uma área de venda, e no tempo de 3 minutos só, você vai ficar maluco, você não vai conseguir identificar isso. Então, aqui a gente sabia que era uma zona de Fibonacci. Olha lá, se a gente for pegar do fundo ao topo, onde lá o preço foi? Foi na 618. Então, a gente sabia que aqui era uma posição importante para entrar em long. Podia ser que ia cair? Poderia, né? A gente não sabe o futuro, mas aqui é uma região reativa. Então, tinha esse... Ó, teve muita negociação aqui, ó. Pode ter segurado o preço aqui. Então, tinha as confluências, tinha POC aqui, que eu lembro. Tinha um POC logo abaixo do range. Vou abrir o gráfico depois o riscado, para ver que tinha outras confluências aqui. Então, quando tem essas confluências, a chance dessa Fibonacci reagir é maior, entende? Então, não é só porque é Fibonacci, imagina que não tivesse isso aqui nada, não tem esse... Talvez chegasse na Fibonacci 6618 aqui, na 618, e passasse direto, pum. Não é só o Fibonacci que vai segurar, entende? Você tem que ter outras confluências. Sempre verificar os suportes e resistências, porque o que são os pivôs, os níveis de preço? A gente consegue identificar no gráfico os pontos onde ele vai reagir, que é onde ele sofreu resistência, onde ele teve mais suporte. Então, essas confluências todas têm que estar junto. Exato. Daí, quando tem muitos... Aqui formou um range forte, entende? Aqui é um range, se a gente dividir o gráfico em pedaços... Outro dia até o Rodrigo falou, mas a gente não pode dividir em pedaços? Eu falei, pode. Mesmo que você tenha traçado o gráfico... Vamos parar aqui, ó, nosso Fibonacci. Então, aqui, se você olhar no gráfico de 2 horas, você encontra 2 blocos de preço aqui. A gente encontra um blocão de preço aqui e um bloco de preço aqui. É um range e outro range. Então, a gente está num range grande, né? O preço não conseguiu sair dessa zona de preço aqui, né? Dos 18.400, 200 até os 15.600, ele está rodando aqui até como ele ficou aqui em cima, entende? Ele ficou aqui. Então, a gente quer ver o Fibonacci reagindo em zonas que tem nossos níveis de preço atuando também. Então, não é só o Fibonacci, ele não vai fazer um milagre e falar, olha, é Fibo 618, eu vou entrar cego e vou comprar. Não, você tem que olhar o que aconteceu para trás. Ah, tem um possível FR do fundo? Tinha, tá vendo? Tinha esse fundo aqui, captação de liquidez abaixo. Então, todo mundo começa a vender aqui, porque se perder o fundo, ferrou, vai para zero. Daí, bom, Fibo 618, daí tem um range anterior que dá suporte. Né? Tem um range aqui forte aqui, teve muita movimentação, ele acabou dando suporte para o preço ó, no POC, tá vendo? Exatamente. Chegou quase no POC, tá vendo? Foi por... Deixa eu ver. Muito pouco.
Então, ó, tá vendo? Foi quase no dólar mesmo, foi muito pouco. Então, era Fibonacci. Então, a gente estava com o gráfico vazio. Ó. Eu identifiquei um range, POC, né? A gente sabia que tinha um bloco de movimentação aqui, de negociação. Daí você pega a Fibonacci, traça do fundo ao topo. E ainda tem a 618 aqui, é muito reativo, entende? É uma reação de captação de liquidez desse fundo aqui da galera, Fibonacci e mais o POC. Então era uma região que a gente tinha que comprar. Não importa o ativo, né? Assim, se estivesse operando BTC era mais certeza de uma entrada mais fácil. Mas como estava operando a ADA, quando aconteceu esse movimento, eu acabei comprando também. Mas é isso, o Fibonacci tem que ser usado em confluência com outros níveis de preço que a gente tem. E vocês entenderam bem da onde puxa para você, por exemplo, eu quero ver até onde o BTC vai subir, ou eu quero ver até onde o BTC vai cair. Vocês sabem essa diferença da onde vai puxar quando você quer ver uma situação ou a outra? Se vocês não souberem, deixem as perguntas aí. Então, a gente tem sempre, por exemplo, aqui a gente imagina que a gente não aconteceu esse movimento, né? A gente estava aqui no gráfico. Então a gente viu que tinha uma movimentação muito forte aqui, era uma resistência forte, o BTC voltou. Né? Se a gente não tivesse esse movimento todo, a gente viu um topo aqui e um fundo aqui. Então traça da esquerda para a direita, né? Para ver a movimentação de preço. E a gente sabe que é 0,5, 618, essas regiões aqui a gente tem que efetuar a compra. Então, a gente, é o que eu cortei avançado, mas o movimento veio perto da 618 de novo, tá vendo? Veio entre 0,5 e 618. Então, foi uma diferença. Se a gente for ver, é uma diferença muito pequena de percentual. Aqui, ó, o preço não andou nem 0,70%. Então, se a gente segue aquele padrão de, não, a gente pode ter uma reação aqui, a gente poderia ter aberto umas posições aqui. Mesmo que seja num gráfico maior, mas a gente entrar no 3 minutos e ver que essa região a gente já está marcada como uma marcação, uma possível área de compra. 0,5, 618, buy zone, daí vai lá para 30 minutos, daí você começa a baixar mais o tempo gráfico para tentar achar uma posição de compra. Porque é uma região que nos interessava comprar. Então aqui, ó, acabou acontecendo um FR aqui, né? Então, se a gente seguir nosso padrão de Bela Trader de entrada, a gente vai ver o quê? Aquela história da estrutura, né? Aqui, por exemplo, a gente começou a queda no 3 minutos e trouxe para baixo. Foi esse movimento que trouxe. Esse movimento aqui fez o rompimento da quebra de estrutura aqui? Não fez. Então, isso não daria a nossa entrada. Daí, esse aqui fez um topo, trouxe o preço para baixo, certo? Vamos lá. Entrada no 3 minutos. Então, a gente queria uma região importante. Esse estrutura aqui de queda, né? Esse topo trouxe o preço para baixo e acabou reagindo forte e rompeu a estrutura de baixo. Rompeu? Rompeu. Aí você vem e pega Fibonacci, fundo ao topo, ó, e compra na 618. Imagina que o gráfico o gráfico não tinha não andado, tinha esses né? movimentos. Né? Entendeu? A gente ia ter que observar, né? A área de compra, sim. Qual topo trouxe o preço para baixo no 3 minutos? E rompeu o fundo. Esse topo rompeu. Você puxa. Daí você espera o quê? A quebra da estrutura. A estrutura começou aqui. Se no 3 minutos acontecer uma quebra desse topo, você já fica de orelha ligado. Fala, opa, aconteceu aqui um rompimento de topo anterior.
né? Pode ser que a estrutura de alta comece a acontecer aqui, a gente não sabe. Mas a gente já começa a prever, porque teve um movimento forte de alta, teve um FR aqui. Você poderia comprar no FR? Poderia, mas o preço pode continuar caindo. Então o risco é maior, então é melhor você comprar na retração. Então aqui era um FR, a gente identificou que teve um FR. Porque foi um movimento rápido para baixo e logo voltou em V. Esse é um FR padrão. Você identifica que tem um fundo, o preço vem rápido e quando volta muito rápido em V. Isso que a gente fala, voltou em V. Voltou em V e quebrou a estrutura de baixo. Em 3 minutos. Então a gente já, rompeu a estrutura de baixo, pode ser que se fizer um fundo, a estrutura de baixo é topos e fundos mais baixos. Quando rompe para cima, a gente imagina que esse fundo não vai ser rompido. A gente imagina que vai ter uma retração para subir. E daí a gente pega, identificou o topo, né? Vamos lá de novo, vou apagar Fibonacci. Então a gente tem um fundo e um topo no 3 minutos. Do fundo ao topo. Beleza. Daí você vai fazer o quê? Compra aqui na 0,5. Vou colocar um long position. Cadê o cara? Aqui, long position. A gente tem um long position aqui. Mas a gente pode dividir em 5 ou 3 ou quantas você quiser, mas pode fazer aqui 5 posições. 786. Aí você pega seu dinheiro, imagina que você vai colocar $100 no total. Né? Você pega seu dinheiro $100, divide 20, 20, 20, 20, 20, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6. Então vamos dizer que foi, sei lá, $120. Né? Você pega $20 em cada posição e espera. Coloca lá na Binance, realiza e faz o stop aqui embaixo. Nesse caso, você faz um preço médio aí, o stop de fundo está aqui, ó, 0,5 stop. Então é um stop de 0,50%, não é 1%, é um stop baixo. Para a gente é interessante. O movimento, vamos ver o que vai acontecer. A gente sabe que fez o fundo, mas... Olha lá. Onde ele foi? Então, a gente... Vamos esticar para cá um pouquinho. Então, a gente ia pegar uma posição... Ordens. 3 ordens. Ó, ia pegar essa ordem, a 6618 e a 666. Então, a gente ia subir esse movimento aqui com 3 ordens. Então, ia subir com 2, 4, $60. Esses outros $60 você não ia usar mais. Daí o movimento andou, aconteceu o movimento para cima. Seu preço médio, nesse caso, ia ficar mais ou menos aqui, assim. Você já vem, já põe stop aqui no preço médio, na sua entrada, e deixa o pau torar. E deixa correr a operação. E era uma operação bem positiva. Então, você viu que nesse caso a gente usou Fibonacci para identificar uma retração no tempo de 2 horas, 4 horas. Né? A gente estava num tempo grande, foi voltando para tempo menor, até chegar no tempo de 3 minutos para fazer a entrada. Então, vocês veem que a gente usa a Fibonacci desde o tempo de semanal, mensal, até o gráfico de 3 minutos, e tem gente que usa até no de 1 minuto. É mais complicado de usar, mas tem que ter uma expertise melhor, mais experiência, né? Mas dá para usar também. Dá para usar também. Tá bom? Então, sobre Fibonacci, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai abrir agora para dúvidas. Podem falar. Deixa eu ver. Aí, se alguém quiser escrever em vez de falar, mas se quiser falar, é só abrir o microfone aí e falar. Nenhuma dúvida?
Todo mundo em paz? Ficou bem claro o Fibonacci? E daí a gente já pode passar por um comentário aí do Acho que Coins. alguém falou alguma coisa. Tá Tranquilo. tranquilo. Samuelada tá tranquilão. Mais alguém aí? Quem que tá na live? Edmilson. Ademilson tem alguma dúvida? Carlos, Glauci. Ninguém? Acho que não, né? Bom, a gente vai estar aí também na semana. Conforme a gente estiver operando, a gente vai sanando as dúvidas. Então, o assunto... Alguém falando? Pessoal, aproveita para tirar dúvida, meu. Não fique com vergonha. Pode ser uma pergunta que você acha e a pergunta vai servir para os outros também. Alguém está tentando falar aí, não estou conseguindo ouvir. Ninguém? Eu não sei como você faz para falar. Ah, você... Isso, agora eu ouvi. Faz a mesma coisa que você fez que deu certo. Ah, não fiz nada, não sei. A minha dúvida era a seguinte: essa operação que entramos agora, a última que vimos, né? Deu certo, pegou três FIBO, subiu. Até que ponto eu vou? Quando saio da operação? Ah, boa pergunta. Então, essa operação, se a gente for entrar aqui numa hora, foi aqui embaixo, né? Nesse exemplo que a gente fez. Sim. O que a gente faz? Esse movimento aqui não existia, né? A gente entrou aqui, esse movimento a gente não sabia que ia acontecer. Então, onde que a gente quer começar a realizar, né? O que a gente faz? A gente tinha, no 30 minutos, a gente tinha o range, né? Outra coisa, né? Por que a gente ia querer entrar nessa operação? Além de Fibonacci, a gente tinha o range. É que esse gráfico está vazio, né? Mas tinha o range que a gente sabia, a gente vai avançando com essa ferramenta. Uma coisa que eu falo para vocês, a Karine também fala, pessoal, vai atualizando o range. Porque a gente começou nesse range aqui quando começamos o curso, mais ou menos, né? Então, veio uma queda muito forte e tal, começou a formar um range aqui no... Eu estou no 2 horas, mas a gente pode ser no 30 minutos. 30 minutos, que é o padrão. Então, vai lá, formou o fundo, né? Esse movimento aqui. Por que a gente usou esse fundo, né? Porque olha o que aconteceu aqui. No gráfico de 30 minutos, esse topo aqui, ele trouxe o movimento para baixo. Pum, veio lá embaixo. Então, e você vê que no 30 minutos fez o fundo e logo voltou. Não conseguiu chegar no topo, mas daí a gente falou, olha, aqui já começou um range. É possível que a gente fique um tempo aqui dentro. A gente não sabia que ia ficar. Mas era a possibilidade, toda vez que acontece uma quebra de range, assim que a gente estava, é formar um desequilíbrio, lembra da aula? Faz um desequilíbrio, forma outro range. É quase que uma lei aqui, no gráfica, sabe? Uma análise técnica, o cara que já consegue observar isso e fala, opa, teve um desequilíbrio, provavelmente vai formar um range. Daí teve o desequilíbrio, tentativa de volta aqui de preço para cima, rompeu para baixo. Vai formar um range. Daí a gente começou a formar um range aqui. Daí a gente fala, vai atualizando o range, porque se você não usar essa ferramenta certa, seu range fica aqui, ó. E você fica totalmente perdido no gráfico. Daí se você não tampar isso daqui, você não sabe o que está acontecendo. Aqui é o quê? Você não sabe. Então você tem que ir atualizando a ferramenta. Até o preço atual. Até o preço que. Então, até onde está. A gente estava aqui quando a gente queria entrar na operação. Né? Aqui teve uma falha de rompimento, aqui rompeu, captou liquidez. E aqui veio a nossa entrada, por causa da FIBO. Então a gente tinha o range, o fundo do range, tinha Fibonacci,
né? Que poderia ser aqui ou aqui, a gente não sabia. E depois a gente viu uma falha de rompimento e entrou na operação aqui. Daí a sua pergunta é, onde a gente realiza? Onde ele está? Então, o que a gente ia ver? A gente realiza nos POCs, né? A gente pode tirar uma parte da operação aqui, porque a gente sabe que, tá vendo? O preço subiu, veio aqui perto do POC e reagiu para baixo. Ele não tocou, mas reagiu. Por que ele reagiu? Porque tinha esse micro range aqui dentro. Tá vendo? Então, a pergunta do Rodrigo lá atrás, eu tenho que fazer micro range? Tem. Então, dentro do range principal, a gente viu uma formação de um range menor. E quando o preço chega aqui, ó, tá vendo? O preço, a gente entrou na operação aqui embaixo, 16.100. O preço foi, conseguiu ganhar o range de novo, né? Que é a nossa zona de valor que a gente não opera. E aqui ele veio, bateu nesse range aqui, ó. Esse range segurou o preço. Ele segurou, tentou entrar nesse range menor aqui, foi reativo, caiu e a próxima tentativa ele rompeu para cima. Então a gente gosta de realizar, cada um faz sua estratégia de saída, né? Mas a gente recomenda 20% ou 10% ou 25% no POC, a outra saída aqui no VA do range. Então aqui a gente sairia com mais 25%, por exemplo. E daí a gente pode até, eu não sei o que aconteceu aqui, mas vamos lá. A gente tem um topo aqui, tem esse topo aqui, tem esse fundo. A gente pode até traçar uma Fibonacci aqui, né? E falar, opa, quando ele vier, ele pode vir aqui, ele pode vir aqui. Então, vamos deixar andar. Então, a gente pode até pensar e falar, não, eu vou realizar uma parte aqui, uma parte no VA e uma parte aqui e outra aqui. A gente poderia pensar assim, né? O preço reagiu. Olha lá, subiu para 0,5. Aqui você poderia ter realizado mais um pedaço e ficado com esses 25% aqui. Não sair da operação aqui totalmente, entende? Porque esses 20%, imagina que você realizou 75% da posição. E ficou 25% aqui aberto. Você não saiu, você está com 25% da posição. Olha lá, o preço continuou subindo. Você pode até realizar mais um pedaço para cima, daí fica da sua vontade, né? Mas imagina que o preço nunca mais volte aqui. Imagina que o preço não volta mais aqui. Começa a subir. Você preservou a sua entrada num lugar muito, muito bom. Você entrou numa posição aqui, se o fundo for aqui, você entrou num fundo, quantos por cento do fundo? Entrou a 4% num fundo. Imagina que o BTC nunca mais volte aqui. E vá para 70 mil. Você está com a sua posição aberta. Olha lá, olha onde você ia realizar a sua posição. Você ia realizar ontem. Anteontem, sei lá. Você ia realizar numa FIBO lá em cima. Era uma estratégia boa de manter essa operação aberta, entende? Então, respondendo a sua pergunta, realize em pontos, níveis de preço que a gente tem. Né? A gente está no gráfico vazio aqui, eu vou colocar num gráfico que a gente está totalmente riscado. Não é esse. Esse aqui é o meu gráfico riscado. Ixi, ainda não é, peraí. Então, esse aqui é meu gráfico riscado. Desculpa a bagunça aí, pessoal. Então, você vê que a gente tinha, eu acabei apagando, né? Mas a gente tinha o POC lá em cima, a gente tinha eu tinha até uma bolinha aqui que era um nível de preço importante. Tá vendo? No final ele fez um FR mesmo que a gente estava esperando.
Ele acabou fazendo um FR aqui, que a gente acabou shortando esse movimento aí. Mas é um movimento que a gente estava esperando, estava perto de um sell zone, tá vendo? Era Fibo. Então aqui a gente tinha uma Fibo também. Então imagina, ô Carlos, que você não saiu da posição, você manteve a posição aqui, os 25% ou 20%, e aqui você entrou em short. Então você teria ganho esse pedaço aqui de movimento, né, de alta, e entrou num short aqui. Você estaria mantendo essa posição 25% e ganhando nesse short aqui também. Então você estaria nas duas pontas do mercado. Isso que é o ideal, entende? Você se protege. Você se protege. Daí aqui, por exemplo, você fala, mas aqui a gente teria que entrar em long de novo. Teria. Você não ia nem perder essa posição. Você ia pegar o dinheiro que você ganhou aqui e ia colocar aqui. Daí seu ponto de entrada, em vez de ser aqui, ia ser aqui. Então você ia mover seu preço daqui de baixo para essa posição aqui, se você quisesse. Ou você poderia abrir uma outra posição aqui sem acabar com essa. Você mantém essa e abre uma posição dessa em BUSD, por exemplo. Então você está aqui BTC USDT nessa posição. E daí você pega BTC BUSD e abre outra posição sem tirar essa. E essa vai ficar te pagando. Se você imagina que o BTC agora... Imagina que a gente entra no bull market, por exemplo. Entrou bull market e a entrada, o preço fundo foi 15.500. Talvez não volte mais e você está preservando essa entrada. Você está preservando essa entrada aqui, ela vai ficar te pagando até os 100 mil dólares do BTC. Entende? Então, às vezes é por isso que a gente fala, tenta abrir uma conta, né? Ou você usa BTC, USDT, a outra você usa BTC Boost, por exemplo. Ou opera no Coins. É isso que a gente está querendo que vocês aprendam. Por que operar no Coins? Porque se realmente a gente está no fim do... Eu vou colocar depois um estudinho aqui que a gente fez. Se a gente estiver no final do bull market, eu acho que a gente está... Eu acho que até março, de agora até março, vai formar um fundo. Pode ser que já formou em 15.400, 500. Se não formou, vai até 12 mil, 13, sei lá. É possível ainda. É possível, né? E quando formar, a gente tem que estar no Coins. Porque o Coins, a gente já teve essa experiência. A gente queria ficar em dólar e em moeda. Em dólar e moeda, é difícil você operar os dois. Você tem que operar, porque a gente fala, não vamos ficar na BNB, que a gente gosta. É mais estresse, entende? Mais estresse. Então, se você entra... Agora a gente está em bull market. Vamos ficar no Coins. Porque o Coins, eu realizo uma operação e ela começa a me pagar, você está ganhando na operação de... E a moeda está subindo, você está sempre na moeda. E quando ela cai, você shorta... Imagina que tu estivesse em BTC. Eu shortaria aqui o BTC e estaria ganhando esse percentual aqui em BTC. Estaria ganhando 10% de moeda em BTC. E aí, se ele sobe, por exemplo, você ganhou o BTC. Exato. Então, esses 10% que você ganhou aqui, se ele sobe e rompe esse topo, você tem mais 10% de BTC aqui. Imagina que você tinha um BTC aqui. O cara que segurou, ele tem um BTC.10 agora. Quando subir, ele tem um BTC.10. Entende? Então, eu acho que vocês têm que aprender... Estudar o Coins que a gente passou lá para vocês. Porque se a gente realmente está no fundo do mercado, operar o Coins vai ser um divisor de águas para a gente. Quando finalizar o boom, a gente vai ter feito muito mais dinheiro, com menos estresse. Exato. E de uma forma tranquila, operando de uma forma bem mais tranquila. Entende? Então... É uma maneira de se proteger se você está numa dúvida, por exemplo, né? Agora, por exemplo, eu estou na ADA no Coins, né? Eu ia dar live para vocês, falei, se o mercado cair, eu tiver na live aqui, não vou poder operar. Eu vou deixar short. Eu shortei a ADA, 100% do que eu tenho lá. Porque se cair, tá caindo. Eu estou ganhando 0,11% de ADA. E não estou fazendo nada. É melhor que stake.
E se ela subir, o dólar, eu tô com dólar ainda, não perdi nada em dólar, entende? Então a Binance deu essa chance para a gente subir o bull market aí operando no coins, não só na spot é ruim você ficar só na spot, porque a liquidez é menor. E na spot você tem a chance, na spot não, no coins você tem a chance de preservar seu capital quando chegar num ponto lá, sei lá, o BTC chegou nos 45 mil, tem uma resistência forte lá pelo range anterior, por exemplo. A gente, né, sabe, vamos colocar o BTC de volta aqui. Vamos passar de novo o nosso Fibonacci. Né, vamos imaginar que aqui foi o fundo do mercado. Né? Então você começa a traçar onde tem topos importantes aqui, onde que a gente visualiza. Aqui é um topo importante. Onde tem uns pivôs, você fala mesmo, tem pivô no diário, né? Aqui é um topo importante, aqui é outro topo importante. Aqui é outro topo importante. Esse é mais ou menos importante. Vou aumentar aqui. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a traçar a Fibonacci. Então, a gente pega o primeiro Fibonacci. Esse daqui já foi, né? A gente viu que veio até aqui. A gente pega o Fibonacci aqui. Aqui, por exemplo, a gente sabe que aqui, quando chegar aqui, vai ter resistência. Estou puxando do topo dos 25 mil. Então, aqui a gente vai ter uma resistência forte, né? Porque é topo anterior, é topo. Aqui tem um outro movimento que deu um spike aqui, talvez tenha resistência aqui também. Então, provavelmente, quando o preço chegar aqui, ele vai retrair. Entende? Então a gente vai estar no coins, o preço sobe, 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 sobe. Quando chegar aqui, você shorta. Você shorta e pega o movimento de baixo. E ganha moeda. E ganha moeda, entende? Daí imagina que o topo foi aqui. Imagina que ele fez um topo duplo aqui, por causa desse movimento que tinha aí. Daí você pega o fundo, o topo que fez. Retração, de novo, 19 mil. Então imagina, você ganhou de novo, imagina que esse movimento vai acontecer, dos 22 mil até os 19. Você ganha mais 15% de moeda de novo. Entende? Só operando coins. Shorta, realiza. Não faz mais nada. Realizou, você está em long de novo. Você não precisa alongar. Fazer nada. Você não precisa fazer nada, você não precisa entrar em long. Você vai ganhar na valorização da moeda. Você já ganhou moeda porque você estava em short, ele te pagou em moedas. Aí Exato. a moeda começou a subir, aquelas moedas que você tem, que você adquiriu no short, ela vai estar valorizando com a subida. Isso. E se ele está num bull market, é sempre subida, né? A gente tem que pensar em alta. Mas, ó, outro aqui, ó. Outro topo que a gente identificou. Fibonacci de novo. Olha onde é o outro movimento. Em cima do topo anterior. Quando tem topo assim, geralmente faz um FR e cai de novo. Então, imagina que a gente pode pegar outro movimento de alta aqui. Subiu, caiu, pum, caiu. Você pega outro movimento de 10, 15% de queda. E assim você vai ganhando moeda mesmo com ela caindo, entende? E no bull market, vocês não devem esquecer que a gente também sofre correções. Não são gigantes como o bear, mas o bull market também tem correção. Então, mais uma forma da gente acumulando moeda por todo o bull market. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente já estava em bull market aqui. Subiu de 3 mil para 14. É que teve, né, colapsou por causa do Covid. Mas é um movimento forte de queda. Teve um movimento grande aqui. Ó, foi por causa de um evento fora do comum, né? Mas, imagina, caiu 67%, 68%. Aqui também teve um movimento grande. No meio do bull market, ó, 54%, 55%. Então, se você está no coins, você vê um movimento, começa, né, formou um range aqui, bem claro, ó, tem um range claro aqui, né? Perdeu o range, vende. Vende no coins e acabou.
Quando chegar aqui embaixo, você compra de volta, 43% de queda. Então, imagina, você chegou aqui com 1 BTC, você shortou, você tem 1,4 BTC aqui, só nessa queda. Subiu de novo, tem range, falha de rompimento no topo, de novo, ó. Falha de rompimento no topo, no diário. Foi o topo do mercado. Aí você vai lá, shorta de novo. Entende? Então, operar altcoins geralmente, realmente é uma mudança de estratégia assim, para você ganhar o tempo todo. Então, eu tenho um amigo meu que shortou o BTC aqui. Eu não operava coins ainda. Mas ele operou aqui quando perdeu ganhou o topo. E ganhou de maneira que não deu continuidade no diário. Ele falou, opa, se o preço perder esse range, eu vou vender. O preço perdeu esse rangezinho aqui, ele vendeu. Vendeu aqui, ó, 60 mil. E veio embora. Pá, 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 pá. Entendeu, Carlos? Então é isso. Sua explicação, você entendeu? Dá um ok. Entendi. Beleza. Então é isso. Eu acho que... Alguém mais com dúvida? Não? Vê aí, Karina, se tem alguém. Deixa eu ver aqui. Não precisa ter vergonha não, meu, da sua voz de veludo aí. Pode falar pra gente. Não, eu creio que o pessoal tá tranquilo. Tá tranquilo. Então é isso aí. Então vamos lá vamos fazer uma análise rápida aqui para a semana. Eu já até tinha feito uma análisezinha aqui, mas vamos colocar no gráfico que está arriscado, né? Então vamos lá. Primeiro a gente observa o gráfico diário. Então aqui a gente tem um pivô diário, tá vendo? Que eu coloquei esses dias atrás. Se vocês não colocaram, coloquem. Ontem formou um outro pivô diário aqui, ó. Também pode ser reativo, mas não tanto, porque é um final de semana, né? Então a gente tem um pivô diário aqui. Tem o POC aqui do movimento todo. A gente tem o POC. O POC do range majoritário. POC do range majoritário. A gente tem o VA do range majoritário e tem o VAL do range majoritário aqui. A área de valor que mais nos interessa em comprar quando cair abaixo disso daqui. Então essa buy zone aqui, eu já não tenho mais interesse em comprar ele aqui, porque se ele perder, ele já captou essa liquidez daqui, entende? Era essa ideia que a gente estava querendo. Falou, tem Fibonacci, tem captação de liquidez, ele captou. Se ele vier aqui de novo, lembra, a gente fala, não vai ter tanto dinheiro no banco, você já foi no banco, já tirou uma parte, né? Então, se ele vier aqui e romper para baixo, possivelmente não vai ter capital aqui para mais liquidez, né? Ele tem que buscar liquidez em outro fundo. Em outra região. Em outra região. Porque imagina que você entrou em um long aqui, nesse bololô todo aqui, nessa subida, você entrou num long. Seu stop ou estava aqui, ou está aqui. Em outro lugar para você pôr stop aqui no gráfico diário. Então, essa área aqui, né, até um pouquinho abaixo desse fundo aqui, tem muito dinheiro aí. Tem muito dinheiro aqui, porque esse movimento todo aconteceu e o BTC não gosta de ficar só dando dinheiro, ele tira, né? Então, quem entrou em long aqui, ou se o cara não realizou, geralmente vai realizando igual a gente te ensinou, né? 25% aqui, mais tem captação de liquidez e tal, o cara vai realizando. Mas a maioria dos traders que são profissionais, instituições, eles não vendem tudo. Eles realizam lucro e ficam a posição aberta aqui. Igual ao nosso caso, se o preço continuar subindo, o cara está com 25%, 30% da posição aberta. Dependendo do gerenciamento de risco de cada um, né? Então, aqui a gente sabe que tem liquidez, então a gente vai querer ter uma buy zone aqui, eu nem vou mudar para 2, agora vai ser buy zone 1. Então, a gente analisa o quê? Está abaixo do range principal aqui, do VAL. Tem um pivô diário aqui,
tem reativo e tem captação de liquidez aqui. Então, essas três... E tem uma zona de ineficiência logo embaixo, tá vendo? Essa zona de ineficiência, a gente falou sobre isso, né? Mas a gente já coloca aqui no Imbalance Zone, uma ferramentinha que tem, que fica mais fácil de identificar. Então, tá vendo? Ele acaba dando essas zonas de ineficiência para a gente. A gente gosta de usar no 30 minutos. Ele apareceu aqui no diário, né? Se você colocar no diário, vai aparecer uma zona grande aqui. Mas fica muito grande, né, para a gente operar. Então, o melhor mesmo é operar pensando no 30 minutos, essa zona de ineficiência. Então, se vier abaixo, a gente vai ter interesse em fazer compra aqui embaixo. Vou marcar aqui. Então, buy zone 1, buy zone 2. Agora, se subir, a gente tem um topo aqui, um fundo aqui embaixo. O que a gente faz? Traça Fibonacci. Traça Fibonacci do topo ao fundo. Como a gente não sabe para onde o preço vai, quem comprou aqui começa a realizar no POC, no VA e nessa região aqui, ó. Então a gente tem a FIBO de 0,5, tem um FR logo em cima, que talvez venha captar essa liquidez. E logo em cima tem um Sell Zone aqui também, da FIBO 618. Então é possível que tenha uma captação de liquidez aqui para o preço voltar a cair. Ok? Então aqui ficaria a nossa Buy Zone 1 e 2. A primeira Buy Zone nesse fundo e a segunda Buy Zone no fundo majoritário aqui. Isso é um planejamento semanal. A gente sabe que se o preço acontecer esse movimento aqui durante a semana, a gente pode fazer esses movimentos de compra ou de venda. E se o preço subir, a gente vai estar pensando num FR aqui. A gente pode realizar uma venda aqui. E a outra área de venda aqui em cima. E um Sell Zone muito forte aqui, porque vai ser a captação do topo aqui. Então, o Sell Zone principal seria esse daqui para mim. Sell Zone principal. Então, a gente teria uma área de venda aqui, logo na FIBO 0,5. Esse FR aqui, logo em cima. Sell Zone. Ok. Então, tem a Sell Zone 1, Sell Zone 2. Aqui a gente vai ter que ver se tem tem muito pavio aqui, às vezes ficou muita gente presa aqui. E a Sell Zone principal aqui é um FR majoritário aqui. Vamos colocar um FR aqui. Então, baseado no que a gente tem, é isso que a gente vai querer operar para a semana. Eu vou postar lá depois no grupo, na análise de Bitcoin amanhã cedo. E a gente fica ligado nessas áreas aí. Quem quiser operar as outras moedas, monitora o BTC. Se ele vier fazer esse movimento para baixo ou para cima, aqui a gente vai comprar e compra as outras moedas. E se subir, a gente vende ele e vende as outras moedas. Ok? Isso aí, alguma dúvida, galera? Senão a gente pode parar por aqui. Tudo tranquilo? Nós vamos deixar gravado, tá? No mesmo local lá que vocês viram o vídeo da live anterior. A gente vai estar colocando essa semana essa daqui também. É isso aí. Ok, então eu vou parar a gravação. Obrigada a todos, boa noite. Vou parar a gravação. Muito obrigado, boa live. Obrigado, Carlos. A gente vai se falando durante a semana aí. Qualquer dúvida, a gente está aqui.